O advogado de família, em seu dia a dia, lida com questões como casamentos, acordos pré-nupciais, divórcios, adoções, pensão alimentícia, guarda de filhos, entre outros. E outras possibilidades de atuação são processos de partilha de bens, inventários, testamentos. O entrevistando de hoje, eu recebo a doutora Andiele. Seja muito bem-vinda, Andiele. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui com vocês novamente na W3. Agradeço demais o convite e espero que possa contribuir aqui com a nosso papo de hoje. Com certeza. E 2024 já tem informações novas aí, já traz novidades para as pessoas ficarem bem informadas, né? Mas a primeira pergunta é: quem é a doutora Andiele? Ou melhor, a Andiele? A Andiele, né? Então, a Andiele é uma menina nascida e criada no interior, né? Meus pais são agricultores. Eu nunca tive um contato com a advocacia durante toda a minha criação, infância, adolescência, enfim. Então, eu escolhi o direito por uma palestra que eu assisti no terceirão ali na escola. Então, assisti um advogado e na hora eu disse, não, eu quero ser advogada. Foi aí que despertou, né, a minha busca pelo direito, mas já com a certeza de que eu seria advogada, né? Eu nunca quis prestar um concurso público. Então, eu fiz toda a minha faculdade, tive a oportunidade de fazer alguns estágios, né, na área jurídica, em escritórios também, e depois segui ali na construção da minha carreira, né? Então, nesse período todo, eu ainda não era mãe, depois, hoje, né, sou mãe, sou uma pessoa que tem muita garra no que eu faço, muita vontade, sempre busquei, né, construir uma carreira sólida. Então, essa é a Andiele, né, uma pessoa que luta todos os dias pelo direito das pessoas, né. E sou uma pessoa bem descontraída, por mais que nas minhas redes sociais, né, eu tenho toda uma formalidade ali de advogada, mas quem me conhece sabe que sou uma pessoa bem divertida, bem humilde também, né, por ter essas raízes lá do interior, acredito que isso está junto comigo. Quem me conhece pessoalmente sabe como é o meu jeito, como eu sou alegre, carismática, acredito que seja uma pessoa assim, que gosta de receber as pessoas, que gosta de ajudar as pessoas. Gostei de ouvir de ti quem é a Andiele, muito legal. E como que entrou o direito de família na especialização? Como é que tu escolheu isso? Na verdade, eu sempre digo que foi o direito de família que me escolheu, né? Na época, eu tinha recém passado na prova da ordem, né? Eu já estagiava num escritório de advocacia, mas que era mais na parte geral, assim, fazia de tudo um pouco. Mas eu tive a oportunidade de entrar para um escritório aqui na nossa cidade, onde ele era dividido por áreas. E a vaga que tinha na época era para advogada de família. Então, eu até lembro que na entrevista, no final da entrevista, eu falei, tá, mas só tem a área de família para trabalhar? Porque eu gostaria de outra área. Ah, E o advogado falou para mim, é a área que tem, é pegar ou largar. Se não, então eu tô dentro dessa oportunidade. E a partir do momento que eu entrei naquele escritório, eu decidi que não era a área que eu tinha escolhido, mas que eu ia dar o meu melhor para aquelas pessoas que já eram clientes do escritório e também para os novos que viriam. Então, eu lembro, assim, no começo, que alguns clientes falavam, né, nossa, mais uma advogada entrando no meu caso, e eu dizia assim, pode ter certeza que eu sou mais uma que está entrando, mas eu vou ser a última que vai entrar no teu caso e eu vou ser quem vai resolver o teu caso. Pela paixão que eu tinha mesmo ali, pela advocacia, mesmo não tendo exercido ela, né, mas eu tinha muita vontade de crescer, de constituir o meu nome. Então, todos os atos que eu tive, mesmo nesse escritório, onde eu não era a dona, né, eu era associada, eu fazia questão de me doar ao máximo, porque eu sabia que ali tinham pessoas precisando do meu apoio, né? e qual foi o período que ficou nesse escritório? Eu fiquei nesse escritório em torno de 3 anos e 8 meses.
E aí, depois disso, o direito em família... Depois disso, como eu comecei lá naquela época, né? Que quando eu comecei a advogar foi em 2015. Então, naquela época não tinha muito essa questão de redes sociais. As pessoas não faziam, principalmente aqui na nossa região. Mas eu já tive uma iniciativa de redes sociais naquela época. Então, eu postava em Facebook, mesmo no Instagram. Eu fazia os posts, os conteúdos informativos, né? Sobre família, enfim, e fui fazendo meu atendimento. Acredito que um cliente também foi indicando para o outro, e chegou uma etapa que os clientes vinham por mim neste escritório. E aí eu vi que não vinha mais volume muito pelo escritório em si, então eu me questionei. Será que faz sentido eu continuar aqui? Será que não chegou a hora de eu dar um passo a mais na minha carreira? Foi quando eu decidi daí sair do escritório, mesmo sem ter condição nenhuma de colocar um escritório para mim, eu arrisquei, né? No início, eu advoguei na minha casa. Depois que eu saí desse escritório, eu coloquei o escritório na sala da minha casa, que era atrás do Giasse, aqui do centro, na época. Estava grávida também, então eu advoguei ali, em torno de um ano e pouquinho, na sala da minha casa, recebendo os clientes dentro da minha casa, né? E aí, logo depois que eu aluguei uma sala aqui no centro, né? Que eu coloquei meu primeiro escritório aqui no centro de Araranguá, ali do lado da igreja, era na época, né? Fiquei ali em torno de também 2 anos. E ali tu já estava sozinha? Sozinha, eu dividi os custos, né, do escritório com outra colega, mas não tinha nenhuma relação, assim, eram 2 escritórios separados, né? E aí eu comecei sozinha mesmo, Kellen. Eu não tinha equipe, então eu que peticionava, eu que atendia, eu que cobrava, eu que ia nas audiências, fazia todo ali aquele trabalho, né, volumoso. E aí, aos poucos, foram chegando, né? Eu fui construindo a minha equipe. Então, logo ali, em torno de uns 8 meses, eu já tinha uma estagiária me ajudando, meio período, uma coisa bem de leve que eu tinha começado, né? Depois já chegou uma advogada associada, que inclusive está até hoje conosco ali no escritório. Depois veio a Tainá, que na época era estagiária, né? Hoje já é advogada também no nosso escritório. Olha que legal. E outros estagiários também. Aí depois foi, né? Veio a sociedade, e aí a gente também recebeu várias colaboradores ali no escritório, né? E hoje a gente tem a nossa equipe. Essas perguntas eu gosto sempre de fazer para meus convidados, porque quem olha hoje assim, não imagina da história toda que tem por trás, né? Sim. Acho que a doutora Andiele já começou assim, grandona, toda poderosa, num escritório super maravilhoso, que nos recebe muito bem, mas não, teve construção de formiguinha, como se diz, né? Teve uma menina muito guerreira aí por trás de tudo para chegar hoje onde estamos, né? E eu sempre falo com muita humildade, eu nunca me considero que eu não precise aprender mais, que eu não precise ir em busca, né, de mais conhecimento. Não, a todo momento eu me questiono, a todo momento eu instigo também a minha equipe também. Gente, vamos buscar, vamos fazer curso, vamos aprender, vamos se esforçar, vamos criar um conteúdo para o Instagram, vamos aparecer. Então, todo momento se puxando, né? Porque a gente, por mais que conseguiu conquistar algo, a gente sempre pode extrair o nosso melhor, né? Então... Hoje no escritório são quantas colaboradoras? Eu não sei se é tudo mulher. Não, então nós temos um estagiário, né? Hoje nós somos em 9, contando com a doutora Débora também, que é minha sócia, né? Então, tem a equipe dela, que é da área, né? Que ela atua, e a minha equipe da minha área, onde eu atuo. Andiele, qual a tua experiência na área de direito de família? A minha experiência na área de direito de família é a prática, né? Então, ao longo desses 8 anos, trabalhando exclusivamente com os casos familiares, eu tive a oportunidade de atender muitas famílias com casos diversos, porque não adianta no direito de família você fazer algo genérico, porque cada família tem a sua particularidade e exige do profissional um atendimento personalizado, né? Então, todos esses anos atuando, atendendo muitas pessoas, vendo casos diferentes, né, uns dos outros, estudando bastante, frequentando congressos, né?
E a gente vai aprendendo assim na prática e também com os cursos que a gente faz, né? Quais os desafios mais comuns quando acontece um divórcio, uma separação? Olha, são inúmeros desafios, é um momento muito delicado na vida das pessoas, né? Mas tem alguns, assim, que se destacam, né? O principal deles é quando envolve criança, né? Que é uma situação que, além de as partes, né, marido e mulher ali estarem num momento muito beligerante ali daquela situação de conflito e brigas, acabam muitas vezes sem ter esta noção, impactando as crianças, né, trazendo inúmeras consequências para as crianças, onde acaba tendo muita briga ali no início, principalmente no início dos processos de família, né? Geralmente o processo de família, ele começa assim, no meio da briga, no meio da, né? Então, com o tramitar do processo, às vezes tem casos que acaba se apaziguando e aonde, né, a gente consegue conduzindo para aquelas partes chegarem a um acordo. Porém, ali no começo é a parte mais delicada, né? Quando chega o cliente, assim, a gente percebe que não adianta você incentivar um cliente naquele momento, muitas vezes dependendo, né, de acordo com cada situação, mas não adianta você incentivar ali um acordo, porque a parte não está preparada para um acordo naquele momento. Mas isso não significa que talvez passando alguns meses, né, não seja possível estar ali realizando um acordo. É raro, mas acho que acontece uma separação amigável? Acontece. Mas é raro, né? Geralmente Não tem com tanta frequência, assim, mas acontece sim. Principalmente quando há um patrimônio maior, né? Geralmente as pessoas que têm um patrimônio maior, elas optam por fazer amigável, né? Porque aí vai vindo várias propostas de acordo e em relação à partilha ali no patrimônio, né? E às vezes a pessoa prefere aceitar, às vezes abrir mão de algum dos pontos ali para, né, ter paz. Então isso acontece. É raro, mas acontece. E o erro mais comum quando as pessoas casam, se juntam? O que é o erro mais comum que as pessoas cometem? Eu acredito que o erro mais comum é não entender sobre os regimes de bens. Porque é assim, por exemplo, quando a pessoa ela marca o casamento, ela investe muito dinheiro na questão de vestido de noiva, festa de casamento, decoração, vários outros detalhes que a emoção do momento, ela chega, é um momento, é o casamento, é especial, então vou investir nisso. E a pessoa esquece do principal, que é qual o regime de bens que você vai escolher. Se você for casar hoje e não escolher nenhum regime, vai recair o regime da comunhão parcial. Só que será que essas pessoas, elas sabem no que isso impacta se caso houver uma separação? Ou até mesmo na morte de um dos cônjuges? Porque isso está vinculado sobre o que vai acontecer com o patrimônio da pessoa se uma dessas duas situações acontecerem, né? Então, as pessoas acabam deixando isso meio que, é um assunto meio delicado de conversar, e acabam, né, muitas optando por aquele regime que é o regime geral hoje, que é o da comunhão parcial de bens, só que quando acontece a separação, eles não querem partilhar o patrimônio que foi adquirido durante o casamento. Então, sempre é interessante consultar um advogado de sua confiança no momento do casamento, para entender quais são os regimes de bens que existem. Qual que vai se encaixar melhor para mim? Será que eu posso fazer um regime de bens personalizado ou eu tenho que seguir aqueles que a lei diz que tem que ser seguido? Pode fazer um personalizado? Não, você pode fazer um personalizado, você faz um estudo do seu patrimônio, vê o que cada um tem, né? E ali você define, olha, vamos fazer aqui um regime híbrido de bens nosso, onde vai ser predominante o regime da separação de bens, porém tal e tal imóvel, caso acontecer uma separação, vai ser partilhado conforme o regime da comunhão parcial, né? E aí a gente fala de imóveis, empresas, diversos outros, bens que a pessoa possa ter. A gente consegue fazer personalizado ali para
para o cliente é plenamente possível hoje em dia. Mas será que isso é falta de informação ou realmente as pessoas não... Acredito que seja um pouco de falta de informação. Essa questão do regime de bens híbrido é algo que poucas pessoas sabem, né? Mas também pelo ponto delicado. Talvez aquele casal, um deles queira um regime de separação de bens, só que ele não consegue chegar, por exemplo, na noiva e falar porque tem medo da reação da outra pessoa. Mas talvez essa pessoa não saiba que dá para fazer personalizado. Então, né, sabendo disso, pode chegar de uma outra forma. Olha, vamos consultar um advogado para a gente entender como que funciona. Vamos fazer um estudo aqui do nosso patrimônio. Às vezes a gente combina aqui, né, em caso houver uma separação ou não, tal bem vai ficar, tal bem vai ser tantos por cento. Dá para fazer muito bem personalizado. E o assunto é muito amplo e envolve bastante coisa, né? Sim. A gente chama de planejamento matrimonial esse serviço, né? Ai, que legal. Eu acho que todo casamento deveria ter, né? Sim. E 2024 também chegou aí com algumas alterações, principalmente que eu ouvi falar em pensão alimentícia, referente ao salário que aumentou, né? Quiser compartilhar um pouquinho sobre? Então, todos os anos há o reajuste do salário mínimo. Então, todas as pensões que são fixadas com base no salário mínimo sofrem um reajuste conforme o novo valor do salário mínimo. Este ano, o valor do salário mínimo passou a ser o valor de R$ 1.412. Então, a pessoa que tem um valor fixado de pensão alimentícia com percentual de salário mínimo, ela tem que pegar o percentual que foi fixado lá na decisão do último processo, né? Por exemplo, 50% do salário mínimo, né, a pensão. Então, ela tem que multiplicar pelo R$ 1.412, que aí vai trazer para ela o valor atual da pensão alimentícia, né? Então, sempre tem que acompanhar o reajuste anual. E sabe o que acontece, Kellen? Muitas pessoas vêm recebendo o valor desatualizado da pensão alimentícia há muito tempo. Só que, por falta de informação também, essas pessoas não sabem que elas têm um valor aí a cobrar, né, da pensão do filho que nunca foi atualizada. Então, é a mesma questão, basta procurar um advogado de sua confiança, levar para ele a cópia da última decisão, para que ele veja qual o percentual da pensão alimentícia que foi fixado, faça o cálculo e verifique se tem valores em aberto, né, ele consegue entrar com uma ação cobrando todos esses valores. E aí também, claro que eu vou aproveitar e perguntar, questão de pensão alimentícia, o alimentante, no caso, o que paga a pensão, eu acho que nunca atrasa, tá tudo certo, né? Não é bem assim que acontece. Muitos pagam regularmente, né? Isso a gente tem muitos casos que pagam certinho. Isso vai de muita pessoa, né? Também tem aquela pessoa que sempre está atrasando uma conta, não tem? Então, geralmente, né, vai também disso, também de uma organização da pessoa. Mas muitos casos, né, ocorrem atrasos, até mesmo essa questão aí de falta de reajuste, né? Isso ocorre bastante. Mas aí eu perguntei porque, assim, na verdade, é um compromisso, né, com o filho. Não era para acontecer, né? Sim, com toda certeza, porque o filho ele precisa daquele valor de pensão alimentícia para que ele possa passar o mês com todos os compromissos e principalmente os fixos, né? Que as crianças têm os gastos fixos, né? Como moradia, alimentação, mensalidade escolar, plano de saúde, eles não podem deixar de ser pagos. A mãe também vai acabar atrasando o pagamento desses compromissos dos filhos, né? O que não é legal, porque vai incidir juros, multa, etc. E a pensão, geralmente, quando ela atrasa, ela não vem ali e paga com essas multas todas, né? Então, acaba prejudicando quem está, na verdade, né? Eu falei mãe, mas pode ser a mãe ou o pai, né? Então, indiferente. Então, acaba prejudicando quem está administrando os gastos da criança. Quanto tempo já atua nessa área? 8 anos. 8 anos. Nesses 8 anos, com certeza teve muitas histórias desafiadoras, algumas emocionantes. Eu queria que compartilhasse uma com a gente aqui, sem citar nome, claro. Então, uma história que me marcou muito, fazem muitos anos já que eu atuei, né, nesse processo, foi o resgate de 2 crianças
que nesse caso eu estava advogando para o pai e a mãe tinha sumido com as crianças, né? Era uma família mais humilde, assim, né? Então essa mãe simplesmente sumiu com as crianças e o pai já estava há uns 20 dias sem ter nenhum contato, sem saber, né, aonde as crianças estavam. Então, a gente entrou com um pedido de busca e apreensão, né? Ele teve informações de onde poderiam estar, então eu acompanhei a diligência junto com o oficial de justiça. E eu me emocionei muito quando eu vi as crianças vendo o pai, correndo, abraçando o pai. Então, para mim, me marcou muito na minha profissão eu poder ajudar aquele pai que estava numa situação bastante preocupante, né? Bastante, um caso super delicado, né? Delicado, exatamente. E a gente já fica com o olho cheio d'água, porque a gente é mãe, a gente já imagina a situação, e aí a parte do coração fala um pouquinho mais alto, né? Doutora Angélica, eu quero agradecer por ter trago muitas informações. Com certeza a gente poderia ficar aqui muitos programas, né? Porque tem assunto para mais de metro aí, mas a gente tem que encerrar, e eu te agradeço, e deixo o microfone aberto para te deixar uma dica, alguma mensagem. Eu gostaria de te pedir para deixar uma dica, ou uma mensagem, ou até mesmo algum trechinho de algum assunto que a gente não abordou por aqui. Kellen, mais uma vez agradeço o convite, fiquei muito feliz quando eu recebi a tua mensagem, me convidando para estar aqui com você, né? E a mensagem que eu quero trazer aqui de algo que a gente não abordou aqui no nosso bate-papo é a importância da regularização da guarda. Né? A gente sabe que tem muitas mães e muitos pais que estão exercendo a guarda de fato, ou seja, sem nenhuma regulamentação jurídica. Isso é muito perigoso, porque a qualquer momento, um daqueles pais que não estão exercendo a guarda fática pode acionar o judiciário, pedir uma tutela de urgência e pegar a guarda desse filho. Então, uma dica que eu dou, porque acredito que é um tema que acontece muito, tá? E às vezes a pessoa não tem noção do perigo que é não ter uma guarda regulamentada, porque existe até uma frase: se você não tem a guarda judicial do seu filho, é porque você não tem a guarda dele, né? E regularizando a guarda implicam outros detalhes também. No mesmo momento se regulariza a pensão alimentícia, que é outra coisa que, se não tiver regulamentada judicialmente, ela não tem validade. Então, isso significa, se um pai ou uma mãe que está ali cuidando do filho não tem os alimentos fixados, significa que, se atrasar algum mês, ele nunca vai conseguir cobrar, né? Não existe atrasados para quem não tem alimentos fixados judicialmente. Então, a dica que eu deixo aqui hoje é: se você ainda não regularizou a guarda do seu filho, busque um advogado que seja da sua confiança para regularizar, porque isso é muito mais importante do que você possa imaginar e pode trazer inúmeras consequências aí, com o bem mais precioso que a gente tem, que são os nossos filhos, né? Verdade. Muito obrigada mais uma vez. Às vezes as pessoas que estão ouvindo não é para ela, mas tem um conhecido, né? Exatamente. E pode compartilhar essa dica. Obrigada mais uma vez, tá? Obrigada também, Kellen. E eu me despeço de vocês. Muito obrigada por a sua companhia e até o próximo Entrevistando. Tchau, tchau.